Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo, vamos ver os éteres, que são funções oxigenadas, mas não apresentam hidroxila em sua composição. Então, senta aqui, lá vem química. Quando a gente ouve essa palavra éter, geralmente a gente se refere ao éter comum, aquele comprado em farmácias. Desde o fim do século XIX, esse composto é conhecido por sua ação anestésica. Mas isso nós vamos falar um pouco nas aplicações. Bem, os éteres são compostos que apresentam oxigênio como heteroátomo. Nesse caso aqui, o oxigênio está entre dois átomos de carbono. Vamos imaginar que esses dois R sejam átomos de carbono, tá? Ou cadeias carbônicas. Essas cadeias podem ser de dois grupos. Essas cadeias podem ser de dois grupos. Grupos alquila ou grupos arila. O que são grupos alquila? São hidrocarbonetos. O que são grupos arila? São aromáticos, que nós já estudamos lá nos hidrocarbonetos. Só para relembrar, a dica fica, esse R' ou o outro R são hidrocarbonetos. Algumas estruturas que nós vamos ver em nosso estudo hoje. Sua classificação. Os éteres podem ser simétricos ou assimétricos. Bem, vamos dar um exemplo de um éter simétrico. Então, eu tenho aqui CH3O, CH3. Veja que eu tenho CH3 dos dois lados. Assimétrico. CH3, CH2, O, CH3. Diferente. Eles podem ser alifáticos, esse primeiro exemplo, e podem ser aromáticos. Pode acontecer isso aqui. Eu tenho um anel aromático desse lado e um anel aromático do outro. Podem também ser mistos. O próximo vai ser um anel aromático de um lado e um CH3 do outro. Veja a sigla que está aparecendo. R, alquila, AR, arila. Eles podem ser cíclicos, de cadeias fechadas. Então, nós temos algumas curiosidades. Os éteres são também chamados óxidos orgânicos e podem ser considerados como derivados da água. Água que é H2O, pela substituição de dois hidrogênios por grupos orgânicos. Ou seja, olha só, posso substituir esse oxigênio por um grupo orgânico CH3. Posso substituir um oxigênio por um grupo orgânico aromático. Por isso que eles podem ser considerados ou chamados óxidos orgânicos. Vamos à nomenclatura. Existem dois tipos de nomenclatura. A nomenclatura IUPAC e a nomenclatura usual. Nós vamos ver as duas. A primeira delas, eu vou usar grupo menor mais a palavra oxi mais o grupo maior. O grupo menor só vai utilizar o prefixo, que é a quantidade de carbonos. O grupo maior vai usar o nome do hidrocarboneto. Então, esse primeiro. Deste lado eu tenho o grupo menor, desse outro eu tenho o grupo maior. Como tem um carbono, prefixo met. Mais a palavra oxi, depois etano, que é o nome do hidrocarboneto. Segundo, grupo menor, grupo maior. Metóxi, benzeno. Terceiro, tem dois grupos iguais. Aí não tem o que escolher, mas ele vai ficar
fenoxibenzeno. A nomenclatura usual faz uso da seguinte estrutura: éter mais primeiro grupo mais o sufixo ílico e segundo grupo mais o sufixo ílico também. Aqui você usa a ordem alfabética. Vamos à primeira nomenclatura. Outra dica importante: você não vai usar o nome do hidrocarboneto. Você vai usar o nome do radical. Como tem 3, propil. Aqui, como tem 1, metil. Ordem alfabética: éter, metílico e propílico. Segundo, tem o metil e aqui é o fenil. Éter fenílico e metílico. O terceiro, eu não tenho como escolher a ordem alfabética, porque os dois são iguais. E os dois são radicais fenil. Então, vai ser éter. Ao invés de dizer fenílico e fenílico, eu uso um prefixo que dá quantidade. 2, difenílico. Então, esta é a nomenclatura usual. Nomenclatura dos cíclicos, ou seja, de cadeia fechada. A construção fica da seguinte forma: epóxi mais o nome do hidrocarboneto. Vamos entender aqui nessa primeira. Eu vou usar a palavra epóxi. Eu tenho 2 carbonos. Então, hidrocarboneto etano. Epóxi, etano. Também pode ser chamado de óxido de etileno. Essa nomenclatura é para algumas estruturas somente. Vamos ver o segundo. Aqui eu vou precisar numerar, tá? Então, vai ser 1, 2, epóxi. Olha só o que é que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho um radical, metil. Então, o radical metil, na hora que eu contar, vai estar no carbono 2. Porque eu vou numerar, ó, 1, 2, 3, 4. Por isso que eu coloquei 1, 2 epóxi. Porque a cadeia fechada está nos carbonos 1 e 2. Depois eu vou colocar 2 metil. E o nome do hidrocarboneto, butano. Terceira estrutura, eu vou numerar 1, 2, 3. Aí eu vou ter 1, 3 epóxi. Por que 1, 3? Porque o oxigênio está ligado diretamente ao carbono 1 e ao carbono 3. 1, 3 epóxi, mas eu tenho uma ramificação, que é esse metil, que está no carbono 2. 2 metil. E o hidrocarboneto, como tem 3 carbonos, propano. Essa é a nomenclatura para cadeias fechadas. Não é comum nós vermos esse tipo de nomenclatura, mas é bom saber. Algumas aplicações importantes. Nós temos o éter etílico. Ele começou a ser usado como anestésico de inalação em cirurgia e em extrações dentárias. Contudo, pode causar irritação no trato respiratório, além de acidentes, como incêndios, no local em que se encontra. Então, temos o éter etílico, que é também chamado de etoxietano. O éter etílico é a sua nomenclatura usual.
além de anestésico, é utilizado como solventes. Nós temos também uma aplicação que são as drogas inalantes. Também o éter etílico ou éter dietílico. Temos também as resinas epóxi. Essas resinas epóxis derivam dos plásticos. São chamados de termofixos ou termorrígidos. Por quê? Porque elas endurecem quando misturadas com catalisadores. Por exemplo, na Durepox eu tenho a massa cinza e a massa branca. A massa branca é a própria resina e o catalisador é a cinza. Quando se junta, eles endurecem rapidamente. Por isso que são separados por um papel impermeável, para que eles não reajam. Então, as resinas de modelagem tipo epóxi, os solventes e aditivos para gasolina são algumas das aplicações dos éteres. Terminamos nossa aula por hoje. Qualquer comentário ou dúvida, podem deixar abaixo do vídeo. Até a próxima. Um abraço!